A vida é uma oportunidade de experiências, mas no dia a dia, na sua trajetória, você pode não ter oportunidade de viver todas as experiências que a vida pode lhe proporcionar, por várias razões. A família, o lugar onde você nasceu, onde você mora, a própria noção de sobrevivência, buscar oportunidades, os filhos, a estrutura, o trabalho. Quem tem oportunidade de deixar tudo no container da sua casa e sair pelas capitais experimentando aquilo que a cultura, o modo de viver de cada lugar oferece para cada um. Nós vamos conversar hoje com um casal que está fazendo isso já no final do ciclo, passando por quase todas as capitais do país uma vez por mês. Eu perguntaria para você, antes de perguntar a Fabiana, você teria coragem de fazer isso com a tua vida hoje? Fabiana Mercado Santos, obrigado por vir contar conosco essa experiência sua. Obrigada a você pela oportunidade. Você contou pra gente que nasceu em Bauru, ali Pederneiras para cá. Eu estava tentando sempre no briefing para eles saberem do Câmara Livre, tentar imaginar a vida inicial de cada um, né? Porque a gente tem, eu, por exemplo, sou muito do interior de cidadezinhas pequenininhas, adoro o interior, e isso pode fazer com que a gente, na vida adulta, desenvolva algumas vontades, sonhos, desafios. É muito interessante. Na sua família já tinha um pessoal que era viajante, gostava de ir para um monte de lugar? Sim, na minha família tem meus pais, né? Sempre foram viajados. Minha mãe, tanto minha mãe quanto meu pai, quanto solteiros, eles já viajavam. E aí, quando eu nasci, eu sou a caçula da família, eles iam muito para Pelotas, Rio Grande do Sul, com a família toda no carro. Lá em Pelotas, para quem está em Bauru, sabe que é um trechinho. São aí em torno de 1.500 quilômetros, né? E todo ano tinha essa viagem, era a viagem das férias, porque era o momento que minha avó conseguia ver o irmão dela. Legal. Então, desde criança eu já fui acostumada a isso, a viajar bastante. E até hoje meus pais viajam bastante. Meu pai recentemente pegou a moto com os amigos dele, foi para o Peru e alguns outros países. Legal. Então essa ideia de aventura está ligada um pouco, ou de conhecer lugares mesmo. Agora, a gente vai fazendo recortes aqui. Vocês estavam no meio da pandemia, né? Sim. E de repente vocês falaram, não, nós vamos transformar isso em um projeto mesmo, em algo planejado para poder percorrer cidades do país. Essa ideia você contou pra gente que surgiu por causa de uma viagem para levar uma sobrinha para... Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Tá. Ali foi como ajuda da família, tal, para levar inicialmente. Foi. E aí resgatei uma ideia do passado, daquele momento do passado, de desbravar outras capitais, que é conhecer tanto a cultura, a culinária, os eventos culturais que acontecem na cidade, as tradições culturais e históricas. E praticar o esporte, né? Porque a intenção é morar em cada capital, nem que seja por um mês. Tanto é que nossos meses são muito intensos. Tá. O Brasil, lógico, é continental, gigante. Vocês fizeram uma rota mais ou menos geográfica assim, ou eventualmente não? Estavam em Minas Gerais, mas surgiu outra cidade não tão próxima, outra capital, e acabaram indo para esse outro lugar. Inicialmente fizemos Florianópolis, retornamos a Bauru. Ok. Depois fomos para Curitiba e retornamos a Bauru. Tinha sempre o ida, volta, o ponto de referência sempre aqui. Exatamente. Bauru é, desde o princípio, nossa cidade de apoio. Legal. E depois, sim, surgiu essa questão de logística, né? Se nós estamos em tal cidade, vamos para outras. Tanto é que fizemos no primeiro ano, ainda no segundo semestre, de Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, e descobrimos que Tocantins é muito próximo a Brasília. Sim. Tanto é que Brasília e Palmas são capitais mais próximas que tem. Exatamente, muito bom. Então nós fomos para lá. Começamos em Campo Grande e finalizamos a primeira temporada, vamos colocar assim, em Palmas.
Legal. Aí a segunda nós fizemos Vitória até Rio Grande do Norte e retornamos por BH, por Belo Horizonte. Essa era a base do litoral, depois vieram por dentro de novo. Exatamente. E a terceira temporada, né, nós fomos por Porto Velho, aí fomos para o Acre, depois Boa Vista, depois Manaus, depois Amapá, que é Macapá, né? Depois fomos para Belém e aí retornamos sentido Nordeste para poder fechar o Norte e o Nordeste do país. Legal, legal. Ficou bem dividido as regionalizações e, lógico, aproveitar. Quando você pega o litoral, tem cidade que é muito pertinha da outra, né? Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer João Pessoa na Paraíba. No mesmo dia dá para você ir de Maceió até Recife, até tranquilamente, eu digo como território, Sim. e você ir em Natal, voltar para João Pessoa, né? Tá. Dá. As distâncias não são tão compridas, né? Sim, não é o caso de sair de Bauru para Pelotas, aí é longe. Diferente. Legal. Mas você estava na pandemia, as pessoas naturalmente estão se perguntando assim, poxa, mas eu estou lá, né? Estou casado, estou com a minha estrutura. O trabalho seu, por exemplo, de que forma ele contribuiu para você poder pensar na questão do planejamento financeiro, das coisas aqui, não, dá para eu fazer isso porque eu trabalho com e de lá, se o home office, na verdade, é o que eu estou perguntando, ele acabou colaborando nessa situação. Demais. Sem ele eu não vejo viabilidade no projeto. E, inclusive, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Ficando em Bauru ou não, ele faz parte do nosso dia a dia. Então, para quem deseja morar pelas capitais e ter a oportunidade de trabalhar na capital que estiver, é uma maneira até de se sentir mais morador de lá, entendeu? Então, é o momento que a gente trabalha, a gente vai em supermercado, feira, para poder fazer comida em casa. Não é uma coisa de, estou de férias. Não, não estou de férias. Eu estou trabalhando, eu estou morando no local. E é lógico, conhecendo as questões culturais do dia a dia. Exatamente. Na hora que desliga o computador é hora disso. Vocês alugavam necessariamente um lugar antes? Sim. Como é que faziam? É um Airbnb, então tanto apartamento quanto casa, desde que em uma boa localização e um custo-benefício, porque nós temos um teto de orçamento daquilo que cabe nos nossos salários. Legal. Aí vamos entrar nessa primeira curiosidade, as pessoas que gostam aí de sair para os lugares. Airbnb é uma questão já um pouco recente do turismo, né? Ainda bem Sim. que é isso, mas falasse há 10 anos não tinha essa mesma estrutura disponível. Tem lugares que são muito mais caros do que os outros para o mesmo lugarzinho, né? Metro quadrado. Tem sim. Inclusive a região norte nós achamos muito caro. Mais litoral ou tanto faz? Mesmo capital, mesmo no miolo do país? Capital do norte. Então, pensando aí, Manaus, Boa Vista. Aliás, que Boa Vista conseguimos um ótimo custo-benefício, foi um achado. Tá. Mas ao conversar com outras pessoas, percebemos isso também. O Acre, né? Rio Apartamentos, Branco. tanto faz, às vezes casas. Tanto faz, porque nós percebemos isso de acordo com a dificuldade que é de encontrar um local. Porque muitas vezes ficamos aí semanas buscando um local que cabe no nosso bolso, mas que seja uma boa localização, visto que nós não conhecemos antes de ir, né? Sim. Nós não conhecemos o local, então tem a questão de segurança e que quando formos sair, a gente precisa retornar e nosso equipamento tem que estar lá, né? A gente tem que trabalhar. Para sair daqui, vocês deixaram, por exemplo, as coisas, os móveis da casa num container, tem outro sistema que é recente na nossa Sim. história do dia a dia, né? Não tem, senão tem que levar para cada sogra, do sogro, para o irmão, largar, deixar as coisas pessoais lá. E a questão o planejamento também da mala, porque senão leva, né? 4 malas de 21 quilos, né? Exato. E o homem sai com a sacolinha na mão lá quer levar todos os sapatos, todos os tênis. Não, mas é exato, ainda mais quando a gente corre, né? Isso. Você conseguiu isso, na verdade, que eu estou perguntando, que depois eu vou perguntar para o seu marido também, se você conseguiu desenvolver um lado prático seu para essas coisas, ou se você já tinha ele. Eu sou muito
prática em determinadas áreas, mas nessa de fazer a mala eu tive que praticar isso. Para poder andar. Sim, principalmente a região do norte, essa última temporada, né, que foi a terceira, porque até então nós tínhamos feito 16 capitais por carro. Ok. Então, no carro, até relativamente cabe. Tem porta-mala, tem banco de trás, a gente vai se virando. Exato, mas quando nós nos vimos na questão, temos agora que ir para o norte, nós tínhamos que colocar a nossa casa em 3 malas grandes e 2, 3 mochilas. Tá. E aí tinha os outros caminhos, outros meios, às vezes eventualmente um trecho de avião, mas muita Sim. rodoviário. Navio de 24 horas que fizemos uma capa Belém, a gente tinha que ficar ali olhando também as nossas bagagens. Exatamente. Então, assim, uma coisa que era, eu levava a minha mala, ele levava a mala dele de roupa, mais a questão dos equipamentos, trabalho e tudo mais, e colocava tudo no carro, era um momento era uma mala dividida em nós dois, e aí uma mala de equipamento. Macapá, no Amapá, você não perder a geografia aqui para não errar, para Belém do Pará, 24 horas de barco. De barco. Sim. E não tem como, vai mais rápido. Não dá. Mesma toada. Bom que não tem semáforo, vou brincar com coisa aqui. Mas tem polícia fluvial. Nós fomos parados. Boa. E a alimentação é ali mesmo, tem lá, o bar é um barco, né? Eu acho que tem estrutura, tem os banheiros lá tal. Tem sim. Tem a os rios são estradas, né? Nessa região. Os rios são estradas. É sensacional. Dentro do barco tem a questão da alimentação, tem restaurante, tem cabines, tem pessoal que fica na rede. Nós escolhemos as cabines por causa da quantidade de mala que nós tínhamos, mas eu comento com o Gustavo, vamos voltar lá para fazer a rede, porque se nós pudéssemos escolher, com certeza seria a rede, só que a quantidade de mala a gente achou que ia incomodar o próximo, então... Sensação de segurança. Tem algum lugar que incomodou mais vocês por alguma razão? Sensação de uma forma geral, né? Sim. Porque vocês estavam ali vivendo um pouco mais com a comunidade local. Alguns ambientes são muito turísticos, então naturalmente se você está em Maceió, vou citar o exemplo, né? Você acaba tendo ali a estrutura de recebimento de todos nós que somos estrangeiros para aquele lugar ou terra de passagem. Agora você acaba convivendo com a comunidade local, a padaria, o mercadinho, que são as coisas que a gente como turista acaba não vindo. Alguns lugares parece que a ideia de policiamento na rua é um pouco mais organizada e outros eventualmente não. Para você tem alguma coisa que te chamou a atenção? Olha, graças a Deus não tivemos nenhum problema. Legal. Tá? Mas houveram, porque no plural, cidades, que nós ficamos com um olhar a mais. Mais apreensivos. Isso. Não aconteceu absolutamente nada, não tinha também motivo que pudesse, nossa, ali e tal, não tinha. É a questão de violência, a questão de um roubo, a questão de algo afim relacionado a isso. Porém, cidades que nós ficamos mais observadores do que o que ficávamos. Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador. Que em determinado horário da noite, em alguns pontos, como tem, enfim, eventualmente em outras capitais, você fala, bom, essa rota aqui... Isso é o mundo inteiro que a gente tem que observar, complicado. só que são capitais, né? algo a mais, né? E uma coisa que nos ajuda bastante é que a gente acaba fazendo conexões temporárias ou até fixas, que eu tenho conexão com muitas pessoas do Brasil até o momento. E essas conexões acabam nos informando, olha, não vá por aí, vem para cá. Come isso em tal lugar, mas até tal hora. Depois disso, você não precisa ir ali. E nós não somos teimosos nisso. Legal. Nós escutamos.
O brasileiro tem, regra geral, uma ideia que é até simpática, né, do ponto de vista de turismo, de conhecer, de que ele é muito receptivo, que ele é alegre, tá? Alguns lugares mais alegres do que outros, Sim. mais alegres, mesmo com o ser humano é assim, uma rabugice um de outro dali, que é mais específico, o mineiro é mais na dele, demora, o gaúcho é pra você entrar na comunidade do gaúcho, ele é mais complicado, falando porque eu tenho irmão que morou lá, o carioca tem o jeitão dele que fala mais malandro, né? O paulista do interior é diferente do paulista da capital. Sim. Enfim, regra geral para você, essa ideia de que nós somos receptivos para tudo é válida para as capitais? No geral, sim. É? No geral, sim. São pessoas, eu digo brasileiro, é receptivo, acolhedor, e a hora que a gente comenta que somos nômades digitais, eles aí que eles abraçam mesmo. Legal. A ideia de nômades digitais, vocês tinham, lógico, que estabelecer aquela rotina. Você trabalha com publicidade agora, Sim. fez na formação em artes gráficas lá atrás e depois que cumprir essas obrigações com o home office, você e seu marido depois vamos tocar, ver o que a gente vai conhecer aqui desse lugar. Exatamente. Nós temos um roteiro que nós praticamos em todas as capitais. Então, mas o foco é cultura, culinária, a cultura é barra história, né? Então, são tradições, são museus, diversos outros eventos culturais que tem no momento em que estamos na capital. Natureza, então gostamos muito de fazer uma trilha, fazer caiaque, entre outras atividades que envolvem a natureza. E também o esporte. O esporte, eu gosto muito de corrida, eu faço uma prova em cada capital. Tá. E o Gustavo, ele faz muito tênis de mesa e acaba conversando com os profissionais desse ramo do esporte para saber como é que está o cenário do tênis de mesa naquela capital. Muito bom. Culinária, você tem, né, o cupuaçu no lugar, enfim, feijão tropeiro no outro, a picanha no sul, diferente do jeito que a gente faz. Aqui a gente tem uma riqueza gigantesca, né, Absurda. de comida. Você já conhecia provavelmente algumas comidas do dia a dia, a paulista, aqui no interior a gente acaba fazendo isso. Alguma comida é muito diferente do seu paladar? Com certeza. Para você? Diria que é o jambu. 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 Tá. Com U no final, porque Tá. tem o jambo, que é fruta, deliciosa, que eu conheci lá no norte. Ok. Mas tem o jambu. O jambu é o quê? Sabe a cachaça de jambu? Sei. Então. Mas ele é uma semente também? Uma árvore? Ela é uma folha. Tá. Ela é uma folha. Tem, inclusive, umas florzinhas. E a sensação é a mesma da cachaça. Então, assim, tem o tremor da língua. Como se fosse amortecimento. Exato. Só que, como é o jambu na folha, ele dá um tom maior para isso, sabe? Ele intensifica mais esse tremor na língua. E aí eu achei muito estranho. Entendi. Eles usam o jambu no quê? Para fazer com Em arroz, com tudo. Como o coentro no outro lugar lá. Tudo. Como a pimenta no baiano. Tudo. Só não vi jambu em doce. Que legal. Legal. E tem o tucupi. Tucupi é algo diferente para mim, mas eu achei interessante e tal. Mas o tacacá para mim... Tacacá não, desculpa. Tacacá é uma delícia, inclusive. Isso. Mas o jambu, que também está no tacacá, o jambu é algo totalmente diferente para mim. E aí usa no dia a dia? É. Em que lugar usa mais no dia a dia do norte lá? Olha, eu vi jambu desde o Acre, Manaus, Boa Vista. Isso aí até para o organismo acostumar. Belém, então. O açaí de lá é totalmente diferente do daqui do Sudeste. Inclusive, eles comem com proteína. Peixe, carne. Sim, sim.
culturalmente alguma capital é muito mais efervescente para você do que você sentiu do que outra que te chama a atenção? Uau! É difícil responder essa, porque todas as capitais nós vivemos muito a cultura, né? É, olha, São Luís é muito cultural. Inclusive o centro histórico deles é a hora que você começa a andar pelas, vamos chamar de vielas, mas pelas vielas, pelas ruas, e você começa a descobrir muitas coisas interessantes ali. Inclusive, que tem. É a única capital descoberta por franceses, né? E nós descobrimos um museu ali que relata sobre isso. Eu fiquei surpreso, por exemplo, lógico aí como turista, não da experiência de vocês, mas talvez isso foi como o Natal, está muito pertinho da praia de João Pessoa, né? Sim. Enfim, 120 quilômetros, com a média da capacidade intelectual, cultural desde o dia a dia. Aí eu fui ver a questão da tradição do negro, da formação escolar deles é diferente da nossa aqui, é bem mais estruturada, o que faz na média que as gerações mais maduras, tal, tomara que esteja continuando com as crianças, né? A sensação que você teve nada, enfim, contra as outras questões do Nordeste, mas eles tiveram tipo um upgrade ali do dia a dia, na hora de conversar com o nativo, o cara do dia a dia, né? Eu acho que talvez seja por isso que é complicado dizer a mais cultural é tal. Porque são totalmente diferentes. Nós vamos são muito conversando. típicas, cada uma com muita questão típica do dia a dia. Sim, Né? nós vamos conversando, e pelo menos as pessoas que nos conectamos, parece que sabia ali e que tudo aquilo fazia de fato parte da vida dele. Então é a mesma coisa que a gente contar da nossa vida, sabe? Ah, não, hoje eu fiz isso, eu levantei, tomei café da manhã e tal coisa. Não, eles falam dessa naturalidade, com essa naturalidade, sobre a cultura deles. São muito diferentes, daí fica mais difícil ainda fazer comparação, mas se você pega, por exemplo, trânsito, mobilidade urbana, as oportunidades de fazer. Se você vai na periferia, vocês vão conhecer agora Rio de Janeiro e pega a periferia de São Paulo, com aquela loucura também, 10, 20 milhões de habitantes, vira super metrópole, é complicadíssimo. Em geral, os horários de pico, tudo doido em todas as capitais. Agora, algumas têm estruturas para o trabalhador no dia a dia ali que estão um pouco melhores ou não. Ou regra geral, por ser capital, cada um tem um tipo de caos que não tem como se livrar dele. Olha, eu acho que é muito complicado comparar, sabe? Inclusive é uma questão é uma questão que a gente busca não comparar uma com a outra, né? Mas eu vou dizer que algumas capitais têm uns trânsitos mais complicados. Diante do tempo que nós andamos ali, João Pessoa é um. BH, Manaus, que eu me lembro, são essas 3 de trânsito. Você tem natureza em alguns lugares, lógico, por óbvio, você está no Amazonas, numa umidade, a gente estava falando aqui, né, da natureza, água, árvore e tal, e outras que são cimento puro mesmo, que não tem o que fazer, né? Hoje imagino que Belo Horizonte faz um tempinho que eu não vou para lá, mas que a sensação, você procura natureza lá, você tem que, como a gente diz no interior, cavocar em algum outro lugar. Quando você põe a questão de, gosto de ver a questão de natureza, nessas cidades que são muito urbanas, muito cosmopolitas, tem lá os cantinhos, algumas têm parques, por exemplo, que não temos aqui. Aliás, tem muitos parques Acho por aí. Um absurdo Bauru não ter parque, por isso que eu estou comentando aqui. Né? Parque mesmo, a gente não tem, vamos lá. Não tem, e uma coisa que eu acho absurdo também daqui, com toda licença. Sim. Não tem um parque legal que fala, eu vou correr ali.
Ou a gente corre na Getúlio, correndo perigo de ruim vida. o piso, horrível a calçada. A calçada é terrível. É ruim, pode machucar, Aí é você... rústico, tem desnível. Exato. Não é frescura, não, é ruim mesmo. É ruim. absurdo uma cidade desse tamanho não ter. Pederneiras tem medo de comparar, né? Não, mas a gente tem que falar o lugar onde a gente tem alguém do poder público que deu estrutura para aquilo, esporte, natureza, o óbvio, tem que ter. Que Pederneiras, o que me encanta, que eu acho que poderia ser inspiração para cá, é o Parque Ecológico. Legal. Que o asfalto não é cimento. E para que corredor de rua? A gente quer asfalto. A gente não quer calçada, porque em prova a gente vai correr no asfalto. Certo. Então, eu sinto falta disso. E muitas vezes quando eu falo, não, eu quero asfalto, vai correr na Getúlio correndo perigo de vida. A gente fala das questões que a gente quer como cidadão do dia a dia mesmo, né? Que não é comparar, mas a gente olha para o lugar para falar, poxa, o que eu olho para lá para aprender e tentar replicar na minha cidade. Então, vou provocar no bom sentido aqui. Quando você vai em Campo Grande, o relevo é bonitinho, é verdade, mas você sai de uma avenida, assim como Maringá, que é na capital, mas voltando para Campo Grande, você tem a área verde, natural, com aquelas avenidas largas, e uma coisa se interliga com a outra. Sim. Vamos combinar, em Bauru, se você sair da Nova Esperança e quiser ir para a Pousada do outro lado da cidade, você tem uma rodovia que nos corta, uma ferrovia que nos corta. Sim. Muitos lugares tem assim, mas só passa por uma via só praticamente. É complicado, né? Mas sobre natureza, as capitais, ali em BH, por exemplo, utilizando o exemplo que o senhor deu, tem a Volta da Pampulha. Sim. Que ali eu me senti em meio à natureza, pela quantidade de árvores que tem ali próximo, pela lagoa que se tem, sabe? Então, por mais complicado ela é toda em volta, tem asfalto? Sim, mas vamos observar também a natureza que tem ali naquele centro. Alguém botou um equipamento público lá num determinado momento, planejamento, e pensou, isso aqui nós vamos preservar para oferecer. Sim. E além dali, 30, 40 quilômetros, algo assim, ou até menos, tem um outro parque que eu não estou lembrado o nome, mas que tem várias cachoeiras, tem uma cachoeira gigantesca lá. E assim, moradores frequentam lá. Que legal. Então, assim, nós andando um pouquinho de BH, a gente já consegue alcançar a natureza que a gente deseja. Das capitais, como vocês ficaram um mês em cada uma, é verdade que quem mora, o cara que é da cidade, ele come mais barato tão bem quanto o turista que não conhece, porque ele conhece o lugarzinho que faz a mesma comida gostosa e a gente come lá naquele mesmo lugar da praia, turismo, e paga mais caro. Com certeza. E eu não conheço, pago mais caro. Por isso que é um dos nossos interesses. Circuito fora do turismo. Exatamente, porque tem muitos lugares ótimos, a um preço bacana, que muitos turistas não vão. E uma dica e confirmação que eu tive durante o projeto: morador não vai em lugar ruim. Então, se morador está indo ali, vai na fé. Entendi. Agora, turista está ali um dia, 2 dias, depois ele vai embora. Entendeu? Então, qualquer coisa que ele receber ali tá lindo. Boa. Tem lugares maravilhosos a preços bacanas e, assim, uma comida simples que não sai da minha memória. Um exemplo, o Bolão, que é um bar que surgiu o Skank ali em BH. Tá. Um espaguete desse tamanho aqui, uma forma desse tamanho aqui, paguei em torno de R$30. Mas pensa no espaguete de dar água na boca. Já faz mais de ano que eu saí de lá que eu não esqueço dele. Que legal. Que legal. Os lugares do Brasil tem muitos, né? Que tem peixe, por exemplo. Eu ficava, dentro do possível, sempre procurando se alugava um carro, por exemplo, ou perguntando para o nativo ali. É a melhor falar, coisa. onde que tem um
pescador, o Avilinho, você, vai em tal canto lá, né? Nada contra, lá faz parte do Sim. restaurante tradicional ali, né? Mas obviamente eu queria ir lá para conhecer onde o cara comia o peixe fresco Melhor do cara da coisa. terra. Converse com a pessoa da terra. Assim, não estou dizendo que não vamos em lugares turísticos. Sim, Nós perfeito. vamos. Mas as comidas que ainda permanecem na nossa cabeça são os que os moradores indicaram. Pergunta difícil, mas como nem todas as capitais vão acabar eventualmente, se bem que agora falar isso pelo YouTube é complicado. Mas tem algum lugar alguma cidade que te encantou por alguma razão mais? Uau, Natal. Natal, as pessoas de lá, a natureza de lá, a comida de lá, o acolhimento que recebemos, a experiência como um todo que tivemos e a oportunidade de, não, hoje eu tô cansada daqui, vamos colocar assim, vou para João Pessoa, é perto. Pertinho, de fato. Então, sim, quando até mesmo o momento em que você se cansa daquele mesmo lugar em que você vive, você consegue ir para um outro estado e fazer um bate-volta, e aí dá uma claridade melhor na tua cabeça, aí você volta. Coisa de turista, já que você citou Natal, mas não venta muito? Venta demais. E é o ano inteiro, que você pegou um mês, mas eu falava, não, entre Natal e Maceió, não vou, porque o sol é maravilhoso, a praia, mas venta. Venta demais, mas eu me encantei com. Ai, que legal. Só que assim, eu até brinco com o meu esposo, né? Cada região do país tem uma capital que nós moraríamos. Legal. Natal foi a primeira que me veio à mente. Então, Nordeste, Natal. Se não em Natal, Fortaleza, que eu me encantei com Fortaleza também. Não me encantei com outras, mas são para morar essas daí. É o Norte, Boa Vista. Boa Vista tem uma estrutura fantástica que ninguém imagina. É fantástica. Segunda capital que eu moraria por lá, estaria entre Belém ou Macapá, que duas também maravilhosas. Sudeste, eu amei Vitória. Que legal. O sul, entre as duas que eu fui, que foi Floripa e Curitiba, eu vou ficar em Floripa, porque o frio de Curitiba eu não aguento, não. Vocês chegaram aí no frio, pegar alguma coisa extrema em alguma? Ou no frio você já estava no Nordeste boa? Não, pegamos um pouco de frio em Curitiba. Fora isso, a gente não sabe o que é frio desde 2022. É uma questão cultural, eles vão entender. O curitibano é um pouco marrento, assim? Não. Não? Fala curitibano, acha porque ele está mais europeizado, assim, que ele... Não. É só jeitão, cara de... Sou diferente. Dizem isso de Vitória também, tá? Então eu já vou aproveitar e falar das duas aqui. Vitória não sabia. Eu conheço Vitória, tá? Conhece? Conheço. Gostou de lá? Gostei. Aí passava a ponte, ia pra Vila Velha, ficava Exato. Lá. E aquele convento lindo. Convento lá. Maravilhoso lá. Top muito demais. Tanto curitibano quanto a pessoa de Vitória, morador de Vitória, a questão é, tente quebrar a primeira parte ali. Diga um oi com gosto. Tenta quebrar aquele primeiro muro que todos os brasileiros têm. Tem. Todos os brasileiros, não vou colocar só nos dois, não. Que depois disso, pessoal bom. O pessoal é muito acolhedor, de verdade. Tanto curitibano quanto o pessoal de Vitória. Eu tenho muito carinho por eles. Para lembrar que vocês saíram no meio da pandemia, já estava ali 2022, mas estavam preocupados com isso. Vocês já pegaram uma fase que deu para se adaptar melhor, não estava naquela fase aguda, então. Em Floripa... Porque o começo, depois isso foi se dissipando, né? Florianópolis que foi mais ou menos, porque deu o pico do ano novo. Ah, tá. Mas depois aí foi dissipando e foi melhor. Tá? E Curitibano nos acolheu bastante, então eu não vou falar isso não.
Entendi. Você chegar a passar o Réveillon aqui em algum lugar? Porque lá tinha janeiro de uma, fevereiro da outra. Sempre em Bauru. Por exemplo, se for 2022, né? Você Sim. lembra do carnaval de 2022 ou 23, onde que vocês estavam? Porque carnaval tem em todo lugar, tá? 22 em... Ai, eu não lembro se foi fevereiro ou março, mas eu acho que estávamos em Bauru. Ah, tá. Tudo bem, não estavam fora. É... E Aliás, o ano novo, eu acho que todos os Todos carnavais estavam aqui. nós estávamos aqui. Mas ano novo é certeza que nós estávamos em Bauru, porque por mais que nós nos aventuramos pelo Brasil, quando chega em dezembro a gente para. Recolhe e Momento vem. de curtir a família, festas de fim de ano, tem a São Silvestre que eu faço. Ah, legal. Tem também, o ano já começa com muitos aniversários na família. Entendi. Em torno de uns 5, 6 aniversários, que ainda bem que nasceram tudo junto, porque depois disso é só ir para o Brasil que a gente já pegou aniversário de muita gente. Muito bom. Você faz sempre tá o atletismo aí, que é outra coisa que você gosta de fazer. Isso veio da escola já, desde jovem, corre, manteve? Isso veio do meu pai. Eu percebi a admiração que ele tinha por pessoas que corriam São Silvestre. E aí minha irmã começou a correr. E aí eu juntei esses dois e falei, eu vou chamar a atenção do meu pai correndo. Ai, que legal. Ele sabe disso? Chama a atenção Não dele? sei, não sei se ele sabe. Seu Mário, né? Mário, meu Seu pai. E Então, não sei se ele sabe, mas minha irmã sabe que ela foi uma das inspiradoras a correr, tanto é que eu comecei a correr lá em São Paulo, fiz várias provas lá. os casais vão viajar nas férias, enfim, vocês ficavam um mês num lugar. Aí um quer invoca com e tem lugares artesanais muito lindos, mesmo com as bugiganga lá, com a caçarola, não sei da onde, que o cara, outro com a balaio de trisal, não sei o que, o outro com a lã, com o artesanato do Nordeste, do meio, a mineira que faz não sei o que diferente. Se começar a se encantar com tudo, aí depende muito de homem e mulher, né? Depois ouvir seu marido, não cabe depois para voltar. Como é que faz? É Pra fazer complicado. souvenir só, vocês juntaram alguma coisa? Tipo, vamos levar uma coisinha de cada capital para guardar ou não teve essa curiosidade aí? Temos muita coisa das capitais. Esse brinco mesmo veio diretamente de Palmas, que capim dourado só tem naquela região do Tocantins, no Brasil, né? Então, temos muitas coisas, tanto roupas, essa blusa aqui mesmo foi de Fortaleza. Então a gente Em traz. alguns lugares que a gente paga uma fortuna aqui, a peça barata lá, no sentido que é do lugar, lógico, né? Nativo. Sim. Então a gente traz, sim, trazemos também souvenirs aos nossos próximos ali, mãe, pai, irmão. A geladeira tá o cunhado. mapa do Brasil já ou não? Tipo, com o imã de cada lugar, cada um tem um jeito. Não Tem gente tá. que coleciona caneca, minha Tem. sogra coleciona xícara. Nossa senhora, cada lugar tem que pensar numa xícara. Eu adoro caneca. Aí a partir da 30 eu parei, porque eu já estava arrumando confusão com o marido. Mas geladeira não tá assim, porque Tem gente que tem o hábito, como você sabe, tem gente que não tá. o que a gente focou foi trazer uma miniatura de cada capital. Legal. Então, claro que é muito difícil falar que determinado objeto Isso, representa a cidade. Lógico. Mas Mas é uma referência. é uma referência daquela cidade. Então, Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz. Sim. Em Goiânia, nós temos uma arara de pedra-sabão. Que tanto tem arara nos ares, quanto tem a pedra-sabão que é muito forte lá. Legal. Não pode empolgar, senão vem o berimbau de um lugar, vem a sanfona do outro. Como você adivinhou? Eu tenho berimbau da Bahia. E eu tenho uma muriaquitã do norte também. O que é muriaquitã? Muriaquitã é um sapinho que é tipo reco-reco. Muriaquitã. Eu gosto de anotar. As minhas lembranças estão por escrito. Reza a lenda lá, isso daí é uma lenda local mesmo.
em que as índias queriam namorar e os pais ficavam de ouvido muito aguçado. E aí, para elas poderem sair do local, ela pegava o sapo, exprimia o sapo para ele cantar. Isso aí é uma lenda. E enquanto ele cantava, ela aproveitava para sair. Então ele ficava coachando e... Ai, mais Manaus, mas tem vários locais ali, como Belém, né, no Enquanto Pará. apertava o sapo, ele cantava, ela ia ver o boto. Exatamente. Boto d'água doce. E aí a muriaquitá é muito forte no norte, né? Então eu acabei comprando uma de lá, que hoje vem... É um sapinho artesanal, isso mesmo? De madeira. De madeira. De madeira. Tá. E aí nas costas tem uns frisos que você pega um pauzinho e toca assim. Como se fosse um reco-reco. reco-reco? Exatamente. O Brasil é genial, né? Nisso. Então a gente acaba comprando, né? E muita gente boa de madeira, e muita gente boa de cerâmica ou outro tipo de material, né? Capim Brinco, dourado, tal, entre vários. Mas em casa, eu falei para o meu marido que eu quero fazer um mapa do Brasil de adesivo e colocar uma medalha em cada estado, porque eu estou correndo. Feirinhas você conhece todas e todas as capitais, né, senhora Fabiana? Adoro! Conheço muitas feirinhas, muitos artesanatos e eu sou apaixonada. Que legal. Das capitais, falta o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Faltam. E do Rio eu quero conhecer muito a parte musical, o samba, o carnaval. Quem sabe seja o primeiro carnaval que a gente sai de Bauru para vivenciar a expressão cultural de lá. Chegou a ir no Batuque do Olodum? Fui. Chegou a dançar frevo com... Também, aqui a gente experimenta de tudo. O frevo a gente dançou e tem, inclusive, vídeo no nosso Instagram, Desbravando Capitais. E também o Olodum lá no Pelourinho. Isso que eu perguntava, vocês acabaram fazendo vídeos, botaram lá no YouTube, fizeram uma página que vocês iam colocando fotos ou materiais? Vocês fizeram uma página, como chama? É Desbravando Capitais, de desbravar, de ir lá descobrir. Desbravando Capitais, está no YouTube? Está no YouTube e no Instagram. O Instagram, ele é mais atualizado. Tá. Porque além disso tudo, a gente também tem que fazer conteúdo. Sai no lugar, vê um negócio diferente. Pô, vou mostrar aqui o tucupi, o tal do trem que queima a língua, aqui o jambu, Jambu que treme tudo. Vai lá fazer. Exato. Muito bom. Fabiana, muito obrigado por esse recorte com a gente aqui. Ó, você vai acompanhar um Câmara Livre que está acostumado com as trajetórias de cada um, dessas vivências, com o marido e com a esposa, para cada um tenha a sua memória, o seu sabor, o seu cheiro, o seu rosto e o lugar, para a gente falar um pouco mais desse que você já sabe, mas não custa repetir para falar de Boca Cheia, esse riquíssimo país cultural que a gente tem, de gente, de coisas, de tradições, né? Muito rico, mas muito rico. Eu falo assim com o maior orgulho e de boca extremamente cheia. Como nosso país é rico. Muito bom. Muito obrigado por você ter vindo fazer o recorte. Obrigada a você. Eu lembrei de uma frase que não tem jeito, do Paulo César Pinheiro, que fala um pedacinho disso, não dá para falar então. O Irapuru, Sabiá, o Pirarucu, o Tambaqui, o Cupuaçu, Tacacá, Pato ao Tucupi. Olha, quase 10 coisas ao mesmo tempo. Todas boas. Todas. Até o nosso próximo Câmara Livre. Desbrava!